Beleza? Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês aqui como utilizar a técnica de Kelvin para você estar resolvendo problema de placa de celular, problema de curto, fuga de corrente que não aquece. Essa técnica é uma técnica muito boa, eu utilizo bastante aqui na bancada, consigo resolver vários problemas utilizando esse método, essa técnica, consigo raciocinar através do que essa técnica passa para mim, eu consigo chegar a uma conclusão. Então é muito bom você saber dominar essa técnica e saber usar no momento que se deve ser usada, Então eu vou estar explicando para você, dando dicas, falando sobre essa técnica aqui, de como você utiliza, o momento que você deve utilizar. Então esse vídeo vai ser muito legal, eu peço que você deixe seu like, que você se inscreva no canal, caso você não for inscrito, e que você ative as notificações para que o YouTube possa recomendar nossos vídeos para você, beleza? A primeira coisa, pessoal, que a gente deve fazer é saber como é que a gente deve estar ligando a fonte e o multímetro para utilizar essa técnica, Então, a primeira coisa que temos que fazer aqui é limitar, tanto a tensão quanto a corrente. A tensão a gente vai colocar aqui em 1 volt, E a corrente a gente vai limitar em 100 miliamperes. É isso aqui que a gente vai fazer com a fonte de bancada, 1 volt, 100 miliamperes de corrente, Então, algumas fontes da Yachun, essa 1502, a 1501, ela não limita, a corrente em 100 miliamperes. Então, se você tem uma fonte dessa, você não vai conseguir limitar essa corrente. Só que eu tenho um vídeo aqui, pessoal, no canal, que eu explico como você faz um cabo para você utilizar a sua fonte 1502, e conseguir regular ela para 100 miliamperes. Se eu não me engano, aí um resistor de 12 ohms com um LM317 que vai regular essa corrente, para 100 miliamperes. E aí você pode estar utilizando tanto essa técnica aqui, como você está utilizando o SMB também com essa fonte em 100 miliamperes, Eu vou estar deixando o link desse vídeo aqui na descrição para você assistir depois que você terminar esse vídeo. Então, galera, já regulando a fonte aqui em 1 volts e 100 miliamperes, a gente vai colocar o nosso multímetro na escala de tensão contínua, O meu multímetro aqui é um multímetro automático, e assim que eu boto aqui na escala de tensão, eu só boto aqui escala de tensão DC, que no caso seria a tensão contínua. Se eu mudar aqui, ó, em AC, perceba que o valor aqui já vai mudar, Ó, eu tenho 1 volt, Só que o multímetro, ele em tensão contínua, ele já não vai pegar a tensão, Vai ficar variando aí e você não vai conseguir fazer certo. Então certifique-se que o multímetro está em escala, de tensão contínua. No caso do seu multímetro, se ele não for automático, regule ele em 20 volts. E agora você vai fazer o seguinte, você vai pegar o cabo da fonte, o jacaré da fonte, e vai botar aqui, ó, no positivo do multímetro, Positivo da fonte com positivo do multímetro e negativo da fonte com o negativo do multímetro, O borne aqui, a ponta negativa, Negativo com negativo, positivo com positivo. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês, bem básico aqui, de como funciona essa técnica, Eu tenho aqui, ó, é um pedaço de estanho que eu peguei aqui, e eu vou mostrar para vocês aqui a ideia dessa técnica, Primeiro, para você ter a noção. Vamos lá, eu estou medindo aqui, ó, fazendo a medição, E percebam lá na fonte que ela tem uma queda na tensão, Chegou ali em 5 milivolts. E a corrente também teve uma quedinha, ficou em 98 miliamperes, E o multímetro, pessoal, ele está marcando para mim ali, ó, 4.6, Ó, 4.6 milivolts. Agora eu vou diminuir, olhe para minhas mãos aqui, o espaço que eu tô colocando de uma para outra, Tá dando aqui em torno de, no multímetro, 4.7. Eu vou diminuir a distância entre as duas pontas, Colocar aqui mais ou menos mais para frente. Perceba que o 4.7 ele já diminuiu e foi para 3.1, que eu me aproximei mais da ponta vermelha, A ponta preta se aproximou mais da vermelha. Eu vou me aproximar mais um pouco aqui, Eu vou botar mais próximo aqui da ponta vermelha. O que vai acontecer? O valor vai cair. Deixa eu soltou aqui, deixa eu colocar novamente. Ó, 2.1, Eu vou diminuir mais aqui a distância. E ó, 0.9, Se eu aproximar mais um pouco,
Ó, 6, né? Deixa eu tentar botar aqui mais próximo. Ó, 5. Né? O 5 já seria o ponto final, né? A marcação final, a leitura final que o multímetro aqui está medindo, né? Perceba que aqui eu tenho 1 volt, né? E o multímetro está marcando aqui 1 volt, né? Só que a gente tem um 6 aqui passando. Então, por isso que não vai dar 0 mesmo, né? Não vai ficar no 0 ali quando a gente se aproximar até o final, as duas ponteiras. Qual é a ideia dessa técnica? A ideia dessa técnica é nos mostrar qual parte da placa, né, ou do circuito está mais próxima do curto, ok? Se eu tenho uma placa de um celular e digamos que esteja aquecendo, se eu pego um curto aqui em cima, né, um aquecimento aqui em cima, um exemplo, e já injetei tensão por aqui, aquece o componente, né? Mas depois que eu arrancar esse componente não é o causador do curto. Então o que é que eu vou fazer? Procurar na placa, né, em vários locais da placa, para ver se tem alguns lugares aqui, fora esse, se tem componentes que estão bipando dos dois lados, né? Então você precisa saber disso. Eu vou mostrar aqui no quadro, pessoal, que aí vai ficar melhor para estar explicando para vocês. Então, pessoal, digamos que a gente tem uma placa aqui de um celular, né? Digamos que isso aqui fosse uma placa de um celular, mas digamos que aqui é um circuito da placa, né? Que é outro. Aqui como se fosse um layout aqui, né? Negócio bem esquisito aí, mas digamos que fosse uma placa de celular. Então eu divido a placa de um celular em parte alta, média e baixa. Quando eu pego um aparelho com curto-circuito ou com fuga de corrente, eu devo analisar se existem componentes que estão dando continuidade dos dois lados, né? Continuidade dos dois lados, quando você está com o multímetro na escala de bip, na escala sonora, e aí você começa a fazer aquele teste, né, do bip, né? Se tiver componente bipando dos dois lados, seria um componente suspeito, né? Claro que você deve analisar no esquema elétrico para saber se a malha é uma malha que está acima de 1.2 volts, né? Já seria uma malha considerada normal, né? E é uma malha de 1.2 volts para baixo é considerado uma malha de baixa resistência. Malha de baixa resistência, com certeza, os componentes vão estar bipando dos dois lados, né? Então você vai ter que saber aqui, ó, parte alta, parte média e parte baixa. Saber se tem componentes aqui em cima bipando dos dois lados, né? Saber se aqui embaixo está bipando também na parte média. E aqui na parte baixa, você também deve saber, né, fazer um teste de continuidade para verificar se tem alguns setores aqui, alguns componentes que também estão dando continuidade com os dois lados, né, do componente. Então, sabendo disso aqui, né, sabendo disso, eu já tenho uma informação de que existe uma malha em curto, que ela está por toda a placa, né, ela está seguindo por toda a placa. Então, a técnica de Kelvin, ela vai mostrar para vocês, né, através do teste que eu mostrei ali, qual é a parte da placa que está mais próxima do curto, né? Qual é o circuito que ele está mais próximo do curto. Então é isso que você deve fazer. Pronto, ontem mesmo, no vídeo que eu gravei ontem, se você não assistiu, assista. Vou estar deixando aqui também na descrição do vídeo, né? A gente fez um reparo numa placa de um J5 Prime. A placa me aqueceu em cima, só que o curto, né, o que estava ocasionando todo o problema na placa, de a placa não ligar, estava aqui na parte de baixo. Como é que eu fiz isso? O componente aqui, um CI, me aquecia aqui em cima. Como eu já falei para vocês, nunca remova componente sem antes fazer teste, para saber e ter certeza de que aquele componente é realmente o causador do curto. Muitos técnicos iniciantes iriam remover aquele componente. O componente aqueceu, vamos remover ele, né? Se for um capacitor, um diodo que estiver ali pegando fogo, claro, você vai lá e vai remover. Só que se você pegou um circuito integrado, um CI, e aquele CI está aquecendo, opa, vamos lá. Os CI, muitos deles são MOSFET, transistor, né, que são formados aí de semicondutores. Então ele tende a aquecer mais rápido do que outros componentes, dependendo da malha, da linha que ele esteja ligado. Pegou um aquecimento na placa, não vou me afobar, né? Eita, o componente é esse, vou remover, principalmente se for circuito integrado, principalmente se for CI. O que é que eu vou fazer? Eu vou injetar tensão na placa, feito um louco, sem saber para onde eu vou injetar tensão. Também não vou fazer isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar na placa se existem outros lugares que tem componente
em continuidade com o terra também. Então eu procuro aqui no meio, eu procuro aqui embaixo. Encontrando, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o meu esquema elétrico e vou procurar o nome dessa malha. Que malha é essa que esses componentes estão todos bipando? Ah, é a malha PWR, beleza. PWR já tem outra informação. Uma malha que percorre por toda a placa, essa malha está em curto. Então eu devo analisar aonde é que está mais próximo do curto. Se é em cima, no meio ou embaixo. Então eu vou fazer Kelvin na parte de cima e verifico o valor, né, que está dando aqui em cima. Se está dando um valor alto, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um teste aqui embaixo. Se na parte de baixo aqui estiver dando um valor menor, então eu já sei que essa parte de baixo está mais próxima do curto. Eu já elimino a parte alta, né? Já sei que o curto não está lá para cima. Mesmo que esteja aquecendo lá 30 componentes, 50 componentes, eu vou para onde Kelvin está me levando, beleza? O que eu faço aqui? Vou procurar aqui na parte de baixo. Se eu procuro na parte de baixo e percebo que na parte de baixo o valor em Kelvin está sendo menor do que no meio, então já sei que o meu curto está próximo aqui. E aí eu vou fazer uma análise com Kelvin também ao redor desse circuito para ver qual o componente ele tem o menor valor. Muitas vezes você vai pegar componentes que estão dando o mesmo valor em Kelvin. Então o que eu devo fazer? Eu posso injetar uma tensão aqui, ó, nesses componentes aqui por baixo, para ver se eu consigo pegar alguma coisa esquisita por aqui. Posso também fazer uma análise visual mais específica nessa área, né? Procurar por capacitores com a tonalidade de cor um pouco esverdeada, um pouco carbonizada, componentes com oxidação. Então eu sei que minha análise ela vai começar a partir daqui de baixo, ok? Eu posso utilizar método Kelvin já no final de um procedimento de análise, depois que eu já quebrar a cara, mas também eu posso utilizar a técnica de Kelvin logo quando eu começar também a análise. Eu posso utilizar o multímetro, depois eu posso utilizar a escala de Kelvin, eu posso utilizar a escala de ohms. Você é livre para fazer tudo aquilo que lhe permite o seu conhecimento. Você tem a maior ferramenta que um técnico deve ter, que é o cérebro. A segunda é o conhecimento. Se você tem conhecimento e se você consegue raciocinar com o seu cérebro, com certeza você vai resolver muito problema aqui. Então é isso que eu digo para vocês. Kelvin é justamente para você estar encontrando em valores, né, de milivolts. O menor valor que der aqui, você vai saber que o curto está por ali por perto. Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder, né, nenhum dos nossos vídeos. Então é isso, galera. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!